excelentíssimas autoridades presentes, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob sua paz. Este, sem dúvida, tem sido dias tumultuados no planeta. Por toda parte, a tormenta parece graçar. As dúvidas se ampliam na era do progresso científico e do desenvolvimento tecnológico. Por mais que o mundo cresça em número de habitantes, a sensação de solidão vem se ampliando. As cifras suicidas se agigantam. E certamente nos perguntamos no auge da nossa desolação: por que, Senhor? Abrimos as páginas dos periódicos, ou acompanhamos através das mídias televisivas e radiais, e as notícias dos desastres, carregando em seu bojo um número enorme de criaturas, nos faz tremer e chorar. Terremotos, maremotos, as tsunamis, acidentes terríveis, desabamentos, incêndios. Temos a sensação de que as hienas infernais escancararam suas goelas sobre a terra, como se desejassem, no único hausto, absorver a massa humana da qual fazemos parte. E é nessa conjugação de situações difíceis que as nossas perguntas dirigidas ao mais além sempre desejam a resposta quanto aos porquês. O codificador do Espiritismo, Allan Kardec, teve ensejo de propor ao mundo espiritual uma questão que refletia a angústia da criatura humana. Afirmava ele que com os recursos do Espiritismo conseguíamos compreender o porquê da morte de uma criatura, de duas criaturas. Tínhamos elementos para fazer essas análises com relativa facilidade. Nada obstante, as dificuldades surgiam exatamente quando se começava a ver no mundo as tragédias de morte envolvendo dezenas e dezenas de pessoas. A grande complexidade para o raciocínio humano estaria exatamente no porquê dessas mortes, onde estão envolvidas centenas de almas que saem do corpo de relance, numa explosão, um incêndio, no afundamento de um barco. Como é que se poderia explicar isso à luz da venerável doutrina espírita? E diante da questão proposta pelo codificador do Espiritismo, a entidade que se deixou conhecer como Clélia de Plantier, em nome da equipe do Espírito de Verdade, vem à baila para escrever ao codificador. E numa longa mensagem instrutiva, Clélia de Plantier explica-nos
que quando chegamos à Terra para dar conta de nosso trabalho evolutivo, estamos aqui numa experiência tríplice, trinitária se quisermos, ou tridimensional. Porque temos a dimensão indivíduo, que nos é inerente, a dimensão membro da família, a dimensão familiar, e a terceira dimensão como membro da maior sociedade. E desse modo, tanto nós podemos cometer acertos, como indivíduos, como membros da família ou como membros da sociedade, como podemos realizar equívocos e cometer erros. E certamente em função disso, por termos tangido as cordas da lei de causa e efeito, estaremos diante da necessidade de resgatar os erros que cometemos, quanto diante da bênção de receber o fruto saboroso das coisas boas que tenhamos feito. E dentro do contexto que Allan Kardec questionava, que era o contexto das dores, certamente ficaremos a analisar a segunda questão, que é a do cometimento de erros e de equívocos, que faz parte da historiologia de todos nós, da nossa historiografia mundo afora, ao longo das várias encarnações. Os técnicos da filosofia costumam estabelecer que nós cometemos equívocos quando os nossos erros não são intencionais. Alguém que entra numa rua pensando que ela tem saída e ao fundo vê que ela não tem saída. Foi um equívoco. Alguém que diz uma palavra pensando que vai agradar ou ajudar e essa palavra toma o outro de surpresa e causa um desastre maior. Foi um equívoco. E destinam o verbete erro para aqueles erros cometidos com intencionalidade. Na esfera do direito, diríamos que seria o primeiro um erro culposo e o outro um erro doloso. Em algum momento nós erramos sem desejar, é um equívoco. No outro nós erramos de propósito, é um erro. Embora na vida cotidiana usemos as duas expressões como sinonímias, o fato é que não nos será difícil aquilatar como é que nós poderemos resgatar débitos como indivíduos, porque todas as vezes que cometemos deslates contra a vida de nós próprios, cometemos erros tais que somente nós ficamos por eles responsáveis. Digamos que alguém se dedique ao alcoolismo, ao etilismo e se torne um alcoólico. Vai destruindo desde o estômago ao trato gastrointestinal, os pulmões, o fígado, o sistema neurológico, e certamente justificando. Eu bebo para me alegrar, eu bebo para comemorar, eu bebo por isso, eu bebo por aquilo, eu bebo com meu dinheiro, e assumimos tormentos pessoais e individuais. Por mais que as pessoas à nossa volta nos possam aconselhar a pelo menos diminuir, nós fazemos o que queremos sobre o nosso corpo. E é justo compreender que no porvir reencarnatório, numa nova experiência, renasça esse espírito alcoólico ontem, com lesões neurológicas, com úlceras gastrointestinais, com tormentos
tormentos variados em nível do sistema nervoso central, exatamente onde o álcool lhe haja causado tormentos ao corpo anterior, e até onde a sua consciência de culpa se instalou antes e depois da morte. Exatamente aí verificamos crianças, jovens, adultos que carregam problemáticas de saúde vinculadas a essas áreas referidas, embora receba tratamento em volta, atenções em torno ou não. O fato é que o erro cometido individualmente não nos isenta de também responder pelos erros cometidos em grupo, em sociedade. Desse modo, alguém que se dedicou ao tabagismo, por exemplo, sob todas as justificativas, desde o charme que o tabaco promove, até o fato de que eu me acalmo, eu consigo pensar melhor, todas essas justificativas que os tabagistas dizem e nos apresentam. O fato é que ele se atormenta a sós, ele se perturba organicamente, neurologicamente, e carrega isto para o futuro. Desde os tormentos da respiração, pulmonares, aquelas crianças que desde o ventre materno já carregam deficiências tais que ao virem à luz conseguem apresentar enfisemas pulmonares, bronquites, processos asmáticos. E alguns médicos dizem é crônico, não cura. Há outros processos que duram alguns anos e curam, em função do tempo em que esse vício nos fez mal no passado, ele dura hoje. Fica mais ou menos tempo para ser curado ou não é curado nunca, ao longo de toda a extensão da existência corporal, se nós o utilizamos ao longo de toda a existência corporal passada. Quantas coisas em nível de indivíduo, mas de repente admitimos uma criatura que se trate fisicamente bem, tem sua dieta alimentar, pratica esportes, faz ginástica, trata o corpo como o corpo de um deus ou de uma deusa, só come comida macrobiótica, vegetariana, lactofixo vegetariano, lactofixo ovo vegetariano, é o esteta da mesa. Com relação ao seu corpo, ele está aprovado. Mas chega na esfera da família, ele agride a cozinheira que não cozinhou seu arroz integral do jeito que ele queria. Ele agride a mãe que não comprou o produto que ele queria. E para que ele se mantenha formoso fisicamente, ele atormenta as pessoas da família. Vejamos, ele se liberou do karma individual relativamente ao trato do corpo e se comprometeu num débito negativo com relação à família. É natural que todas as pessoas que emitem uma energia recebam-na de volta. É uma lei da natureza que atinge o mundo físico e o mundo moral. A física diz que a toda ação corresponde uma reação que, embora de sentido oposto, tem a mesma intensidade. Daí encontrarmos crianças que nascem perfeitas, lindas, maravilhosas, mas que as mães põem no lixo, põem-nas fora, batem, agridem, matam-nas,
em função da energia envenenada que essa criança, espírito imortal, traz no seu passado de agressão à família, de agressão à mãe, de agressão a quem lhe cuidava. E nós dizemos, mas uma criança tão bonita, como é que alguém joga fora um anjo desse? É que esse anjinho biológico foi um capeta moral no passado e traz essa energia consigo. Não é obrigatoriamente a mãe de ontem que se vinga dele hoje. É a energia que ele traz no seu passado com relação à família, que o faz rejeitado por aquela que o deveria amar, segundo as nossas concepções. Aquele pai que odeia o filho, possivelmente reflita aquelas atitudes em que o filho agrediu o pai. E ele volta filho de um homem capaz de odiar o próprio filho. Que não é obrigatoriamente o pai agredido de ontem, que muitas vezes perdoa. Mas nós ficamos perdoados, mas não limpos. As pessoas nos perdoam, mas nós não conseguimos nos perdoar. E Allan Kardec escreve no livro Céu e o Inferno, que para que nós nos liberemos de culpa, não basta que nos arrependamos do erro cometido. Há necessidade de que expiemos a falta cometida. Desse modo, mesmo que as pessoas nos perdoem, elas se libertam de nós, mas nós não nos libertamos do erro cometido. Imaginemos que alguém mate alguém e o parente do morto perdoe. Deve ser um louco, doente, um psicopata. Mas o assassino não está limpo. Ele vai responder diante da lei. Quando nós erramos contra alguém, agredimos, ferimos, caluniamos, a pessoa sofre. E ao sofrer, emite seu fluido de dor, de mágoa ou de ira e revolta. Porque nós as agredimos, atiramos sobre elas as nossas energias. Então ficamos com espaços, entre aspas, livres. E as energias que elas liberam ocupam esses espaços. Elas carregam energias nossas, nós as delas. E é por isso que não nos esquecemos nunca. Quem se odeia não se esquece jamais. Enquanto eu carregar a energia do outro em mim e o outro a minha nele, nós não nos esquecemos. E cada vez que nos lembramos, nos atormentamos e aumenta o ódio. É por isso que a divindade nos faz então reencarnar juntos, para atritar e eu começar a devolver para o outro a energia que é dele e vice-versa. E esse trabalho da atritação vai redundar no amor de logo mais. A gente começa tendo raiva da pessoa, mas é compelida a viver com ela, seja em que relação for. E ao viver com ela dia a dia, a gente vai descobrindo que ela tem pontos bons, e ela vai nos descobrindo também que nós não somos tudo aquilo de feio que parecíamos ser. E é dessa relação que vai surgindo a compreensão, até o momento que a gente diz assim, eu gosto dele do jeito que ele é. Já nos perdoamos quando a gente passa a gostar do outro do jeito que o outro é, porque é assim que Deus age com a gente. Ele nos ama como a gente é. Daí, digamos que eu me trate muito bem, meu corpo foi regiamente cuidado, eu amo a minha família, amei a minha família, tratei a minha família pão de ló, aos meus não faltou nada, dei todo carinho aos meus, mas espoliei a sociedade para poder dar as coisas aos meus, usurpei da coisa pública, furtei dos outros, roubei dos outros, para locupletar-me e aos meus.
Me livrei do problema individual, do corpo, do problema da relação familiar e me comprometi com a relação com a sociedade. Quando eu volto, em nova experiência corporal, eu tenho um corpo ótimo, saudável, não tenho nem resfriado. A resposta ao bom trato que dei ontem ao corpo físico. Tenho uma família que me ama, que me adora de paixão. O que você sofrer, nós estamos com você. Nós estamos com você para o que der e vier. Minha família. Mas o meu caso é com a sociedade. A minha dívida é com ela. E aí a família me deu todas as chances. Eu estudei, eu me formei, eu fiz pós-graduações, eu sou quase um PhD. Mas não há emprego para mim. Eu sou um doutor desempregado. Não acho. Se eu bato numa porta, não, mas com essa titulação toda, a gente não tem como me pagar. Não, mas com essa titulação toda, a gente nem tem onde aproveitar. Não, mas com esse saber todo, nós não precisamos. Onde o saber se tornou a expiação dele. Para onde ele vai, as pessoas antipatizam. E para nós é uma pessoa tão simpática, tão agradável. Mas o karma negativo que ele criou foi com a sociedade. Então ele recebe o bofete social, as portas fechadas sociais. Mas antes do espiritismo a gente não conseguia entender isso. Mas eu, agindo como indivíduo, eu como membro da família e eu como cidadão. Mas Clélia de Plantier nos traz a experiência do erro cometido a sós. Fui eu que pus a bomba em tal lugar, fui eu. Ninguém me mandou, ninguém me inspirou, eu que tive essa ideia infeliz. Eu sou responsável, eu individualmente, por ter posto a bomba, por ter matado, por ter mentido, por ter caluniado, ou coisas do gênero. Eu. E assumirei no porvir esse resgate individual das coisas que eu fiz. Mas haverá situações em que eu erro com a minha família aplaudindo, como está em moda hoje em dia. Os pais que protegem os filhos criminosos arranjam advogados poluídos, vis, aéticos, para defender o indefensável. E todos saem, depois de pagar bastante, com a sensação de que são vitoriosos. Mas ficou escrito no cosmo interior, uma vez que as leis de Deus não estão nos livros, estão na nossa consciência. Eu engano aos outros, mas não me posso enganar a mim próprio. Então, a família comete o deslate comigo. A família me ajuda a errar, quando não me inspira a errar. Quantas mães educam seus filhos dizendo: se apanhar na rua, bata também, porque se chegar em casa chorando, apanha de novo. E nós vamos criando as feras, quando essa mesma mãe poderia ensinar a seus filhos: meu filho, quando um não quer, dois não brigam. Se você se sentir ameaçado, sai de perto. Se alguém desacatar, você precisa responder. O verdadeiro homem não é aquele que avança como um tigre, é aquele que sabe recuar como um pensante. Então, essa mesma mãe, esse mesmo pai, essa mesma família, que pode educar para cima ou para baixo. E quando esse indivíduo volta à baila da vida física, volta com esses membros da família velha, da família anterior, porque todos estão envolvidos no mesmo karma negativo, e quem não tiver, não vem. É desse modo que achamos famílias inteiras que têm câncer aos 40 anos, e todos desencarnam de câncer aos 40 anos. Temos famílias em que todos têm hipertensão, desde novinhos. Não pode ter tristeza porque a pressão sobe. Não pode ter alegria porque a pressão sobe. Não pode ter nada porque a pressão sobe.
a família inteira. Temos outras famílias em que as moças vão entrando na adolescência e vão ficando paralíticas. Há outras famílias em que são os rapazes que vão entrando na adolescência e vão perdendo o movimento, ficando ansilosados. Encontramos famílias inteiras que têm Alzheimer, Parkinson, diabetes. É natural pensar com o materialismo. Ah, mas isso é genético. É claro que isso é genético. O sujeito nasceu numa família com a carga genética da família e tudo que a família tem é ter. Mas como no mundo há famílias cuja carga genética é de saúde, o que é que deu na cabeça de Deus de me colocar na família que tem problema? Se eu não merecesse. Às vezes fico pensando no meu caso pessoal. Eu sou filho de 2 hipertensos. A minha mãe desencarnou jovem aos 44 anos com infarto fulminante. E meu velho pai aos 65 anos, com insuficiência cardíaca congestiva, hipertenso até não mais poder, e com enfisema pulmonar em grau elevadíssimo. Tudo o que ele tinha direito. E os dois tiveram um filho que é hipotenso. E a pressão do pretinho desce tanto que se não amarrar o joelho, ela chega ao calcanhar. Eu digo, meu Deus. Porque eu não tinha que absorver deles a genética para a hipertensão, mas eu tinha que apanhar dele a genética da asma. Os tabaqueiros de ontem, os tabagistas de ontem. E desde cedo, a primeira consulta médica, o médico disse: ah, meu pai, é crônica a asma dele. Era tudo que eu precisava. Viajar pelo mundo com uma asma crônica. E então, quem deve, resgata só o que deve. Então, é genético. As enfermidades familiares são genéticas. Mas se Deus nos coloca naquele fio genético, é porque nós somos criaturas vinculadas àquela necessidade. E Ele vai nos pôr, nos situará, onde a genética nos facilitará essa expiação. Daí então, encontramos famílias em que todos são artistas, cantores, musicistas, artistas plásticos, notáveis, mas têm tormentos esquizofrênicos. Todos. A bagagem que eles trazem, voltada para a luz, é uma bagagem que a eles pertence, mas o que eles devem à lei, eles devem à lei. Quantos conhecemos assim? Artistas notáveis, família inteira de artistas, todos doidinhos, todos com probleminha, todos psiquiatras, todos analistas, todo mundo tem uma rebordosazinha, o que caracteriza o débito comum entre eles. Mas Clélia de Plantier assevera na sua mensagem que nós podemos ter essas desviações coletivas, desde o núcleo familiar a uma cidade inteira, a um país inteiro, um continente inteiro. E nós nos perguntamos, mas como? Será que toda uma cidade comete o mesmo erro? Todo um estado, todo um continente? É fácil compreender. Digamos que haja aqui na cidade um hábito preconceituoso, um preconceito racial, um preconceito religioso, um preconceito à orientação sexual, e esse preconceito vai alimentado pela comunidade, pela sociedade toda.
Mesmo aqueles que dizem assim, eu não tenho preconceito não, mas não chega perto daquela pessoa, não quer saber de vinculação com aquela pessoa, sempre que pode, uma lambadinha, mas eu não tenho preconceito não, mas tem. O preconceito não é o que a gente diz que tem, é o que a gente sente na alma. Então de repente eu tenho uma cidade inteira de gente preconceituosa em determinada área. Na cidade X, fora daqui, encontramos pessoas preconceituosas. E dentre essas pessoas preconceituosas, várias têm o mesmo preconceito dessa cidade daqui. E pelo mundo afora nós vamos achando lugares em que as pessoas têm os mesmos preconceitos daqui. E a divindade mobiliza o que nós poderíamos chamar, por comparação, um psicoímã, um ímã capaz de reter todas as pessoas que estão numa mesma sintonia vibratória. Então, numa saliência como esta, esse psicoímã, por exemplo, vai arrastar hoje os que têm preconceito de cor, e aí levaria todos eles para determinado enfoque diante da vida. Mas passaria por Curitiba esse psicoímã carregando todos que tivessem o mesmo preconceito de cor, e possivelmente o juntasse num ônibus que fosse para a Cidade del Este, para a Argentina, para o Rio de Janeiro, e no caminho esse ônibus se arrebentasse. Meu Deus, como é que pode? Será que todo mundo nesse ônibus tinha problema? Tinha. Porque Deus não cobra o problema que a gente não tem. Além. De repente, nós encontramos assassinos aqui, em cada cidade do Brasil, em cada cidade do mundo. Não será difícil para a divindade, com esse psicoímã, atrair todos os assassinos, ou uma grande quantidade deles de uma só vez, e colocar num navio, para que vão a pique com o navio. Mas será que todo mundo que estava naquele navio tinha errado a mesma coisa? Tinha, porque o mundo é gigantesco. Não é obrigado que aquelas pessoas tenham errado juntas, mas todas elas têm o mesmo débito com a divindade. Imaginemos se no momento a divindade resolvesse com seu psicoímã atrair todos os indivíduos que mentissem, e a terra ficar vazia. Humanidade em extinção. Então vejamos que não é difícil apanhar com esse ímã psíquico as diversas pessoas que cometeram os mesmos deslates diante da consciência, tiveram os mesmos problemas, mesmo que nunca se hajam visto na terra, mesmo que nunca tenham se conhecido antes. Então aqueles que erraram em conjunto, resgatam em conjunto, e o conjunto dos débitos, há poucos anos tivemos as famosas tsunamis, que consumiram pessoas de 3 diferentes continentes. Gente que estava em férias, gente que estava trabalhando, gente que estava morando, gente que passava por ali a negócios. 3 continentes. Graças a uma mexida das placas tectônicas, a formação das ondas gigantescas do fundo do mar, que chegaram potencializadas acima da água. E lá se foi a tragédia que abalou o mundo num final de ano. Mas será? Sem dúvida. Todas aquelas criaturas tinham a ver com aquela necessidade. E nós vemos que houve pessoas que morreram, outras ficaram aleijadas, outras perderam a casa, outras perderam parentes, sofreram a dor moral, outras apenas o susto, e outras viajaram na véspera para outro lugar.
porque Deus não erra. No ônibus que caiu na estrada, houve aqueles que morreram, houve os que ficaram aleijados, houve os que se arranharam, e os que só se assustaram, e os que não entraram no ônibus. Então, de acordo com o nosso débito, nós resgatamos diante da vida. Débitos contraídos em conjunto são resgatados em conjunto. Débitos contraídos a sós são a sós resgatados. Mas eu tenho débitos a sós e tenho débitos coletivos. Então, na coletividade do problema, eu tenho a intensidade do problema que eu preciso para resgatar com todo mundo e comigo sozinho. Daí nós dizemos, puxa, mas todo mundo escapou, só você que ficou assim? Porque ele resgatou o que era de todo mundo, somado ao que era só dele. Então, Clélia de Plantier nos chama atenção para que nós pudéssemos perceber como é que se estabelecem as expiações coletivas. Mas, às vezes, na nossa sofreguidão, diante da morte, que ninguém jamais aceita, nem espírita, nem ninguém. Morreu parente de espírita, no dia seguinte ele já quer um jeitinho de driblar a morte. Como é que eu faço para ter notícia? Se a gente é espírita, já tem as notícias. Porque a gente aprende no espiritismo que quando a pessoa é nobre e boa, ela vai para o além nobre e boa. E se ela foi para o além nobre e boa, como é que ela pode estar? Feliz. Mas se era alguém que não valia nada, não adianta o médico dizer, está nos pés de Maria, que é mentira. Só foi Maria bonita. Está ao lado do Senhor. Não está, é mentira. Porque a lei de causa e efeito é uma lei divina. Se fosse uma lei humana, a gente não acreditaria que ela estivesse sendo cumprida. Porque se for amigo, ela cumpre, se não for, ela não cumpre. Mas as leis divinas, não. Não há exceções. Então, se eu conheço meu filho que partiu, era um bom rapaz, era um bom homem, eu não tenho dúvida de que ele está bem, onde estiver. O fato de eu ter notícia do meu filho é apenas egoísmo. Porque eu já sei que os espíritos trazem notícias. E trouxe um para a sua mãe. Por que tem que trazer para mim especialmente? Por que a mensagem tem que ser para mim? E eu não creio na mensagem que consola todo mundo. Se minha esposa, minha mãe, meu pai, meu marido foram pessoas do bem, eu não tenho dúvidas. Onde eles estejam, estarão bem. Mas se não valeram nada, eu não tenho dúvida. Eles estão comendo uma gabiroba. Porque é da lei. A consciência não nos dá paz. Não adianta dizer, ele está lindo no além, hein? Ah, não. Mas estão sob as bênçãos de Deus, é claro. Uma pessoa que está no hospital arrebentada, cheia de fios, parafusos. Se eu tiver um olhar materialista, ele está muito mal, fulano. Mas se eu observar que ela está recebendo assistência hospitalar, está muito bem, está protegida, está amparada para se tratar. Espiritualmente é isso que se passa. Há muitas entidades que elas estão sofrendo em si próprias as consequências do que fizeram, mas estão protegidas pelos benfeitores. Como se a gente tivesse em casa um filho doente. Ele está doente, a gente tem que medicá-lo todo dia, mas ele está sob cuidados. Tem médico, tem medicação, então está bem. Nós não podemos imaginar que a pessoa esteja bem só quando está ao lado de Jesus de Nazaré, acendendo a lanterna para Jesus. Não, porque a gente sabe que a maioria de nós não tem bico para isto. Daí então, a doutrina espírita nos chamará por os pés no chão, e Clélia de Plantier nos mostrar como um dia a cidade de São Paulo foi sacudida pelo incêndio do edifício Andraus. Em outra oportunidade, pelo incêndio
do edifício Joelma, que traumatizou a capital, que traumatizou o Brasil. Foram centenas de mortos, carbonizados, sem falar daqueles que se atiraram para sair do fogaréu e se suicidaram e ficaram aleijados. Verdadeira tragédia. Tempo depois, o espírito Epifânio Leite, pelas mãos luminosas e saudosas de Chico Xavier, vieram escrever 2 sonetos falando sobre os incêndios em São Paulo. E Epifânio Leite sintetizava no soneto, nos 2 sonetos, essas 2 tragédias, e culminava depois de dizer que eram antigos cruzados europeus resgatando dívidas que remanesciam na consciência. Epifânio Leite conclui dizendo que enquanto São Paulo via os rolos de fumaça sobre os edifícios e chorava em desespero, o além divisava a escada luminosa pela qual subiam os vitoriosos. 2 visões diferentes. Aqui nós só vemos a tragédia, a dor, a morte, mas os nossos anjos guardiães certamente nos dirão: atravessada a porta estreita, meu filho, agora você vai ter paz. Quantos casos! Lembro-me de que eu tinha 12 anos de idade, na minha cidade de Niterói. Participava da cruzada eucarística da Igreja Católica, era coroinha, auxiliar das cerimônias litúrgicas, junto à igreja que eu frequentava e que fizera a comunhão. Numa manhã de domingo, era 17 de dezembro de 1961. Eu saía da missa com meus colegas cruzados, e quando fomos chegando às ruas que cercavam o bairro da igreja, fomos surpreendidos por uma verdadeira efeméride. Carros abertos aos montes apresentavam animais circenses, palhaços, bailarinas, trapezistas, que se exibiam nas ruas naqueles caminhões abertos, fazendo a propaganda para a última apresentação na cidade do Gran Circo norte-americano, que estava concluindo seu périplo pelo Brasil. E naquele domingo seria a última apresentação no Brasil, na nossa cidade, onde ele já estava montado havia muito tempo. Meus olhos brilharam, meus colegas se entusiasmaram. Nós éramos meninos, e cada qual disse por sua vez: eu irei, vou pedir minha mãe, vou falar com meu pai. E naturalmente eu também disse: eu irei, vou esperar meu pai chegar, que estava trabalhando como chofer. Eu estava em casa com minhas irmãs, num promontório, e de sua casa nós víamos o topo da lona do circo. O espetáculo teria começo às 14h30, porque haveria 2 sessões. Então havia uma 2h30, a outra seria às 5h30 da tarde. E os meus colegas, às 12 horas, começaram a se aprontar, a se arrumar, e cada um chegava na frente da vila: eu estou pronto, eu estou pronto. Eu também me aprontei e fiquei esperando que meu pai chegasse. Deu 1h30 da tarde, todos os meninos com seus pais, quem ia com o pai, quem ia só, aquele que ia com a vizinha que ia levar seu filho, foram saindo, foram indo, e eu dizia: nos encontraremos logo mais. Eu não tinha noção do que eu estava dizendo.
E meu pai que não chegava para me dar o dinheiro do ingresso. 12:30, 1h, 1h30, 2h da tarde. Meu pai não chegava. 2:30. Estava começando lá o espetáculo. E meu pai não chegou. 15 para as 3. Nada. 15 horas. Eis que meu pai chegou. Disse: ah, pai, o circo, meu filho. Sim, eu queria ir. Não dá tempo de você ir? Eu digo: não, agora não dá mais tempo. Começou 2:30, já são 3 horas até que eu saia daqui, que pegue uma condução, que chegue lá. Eu já terei perdido a sessão. Pelo menos em sua maior parte. Deixa para depois. Não me passou pela cabeça que haveria uma segunda sessão. Adentrei a casa. Comecei a me desvestir para pôr as roupas caseiras. E dali a pouco a gritaria no centro da vila. Pais que gritavam, mães que choravam, pessoas se atiravam ao chão, se batiam. Eu não estava entendendo até que eu olhei para a região onde ficava o circo e os rolos de fumaça. O circo se havia incendiado, onde a lona se precipitara sobre o povo, porque era a primeira experiência circense utilizando lonas de plástico no mundo, e tinha que ser nos Estados Unidos. E então a lona foi incendiada. Mais tarde se soube que foi um ex-funcionário com ódio do patrão que o despedira, que ateara fogo a lona do circo, que lambeu e sufocou animais e pessoas que enlouqueceram, que se pisotearam, que se queimaram. Eram 15 horas e 15 minutos. E quando anoiteceu, naquela tarde de domingo, a cidade se houvera convertido num grande necrotério. Pelas calçadas próximas ao circo, onde existia o circo, cadáveres, corpos deformados, terras novas foram tomadas pelo governo para novos cemitérios. Os que havia não davam conta. Hospitais fechados foram abertos pelos populares que se juntaram para lavar, tirar poeira, teias de aranha, para acomodar minimamente os feridos, que eram mais centenas. E a noite baixou sobre a cidade, entre sirenes de ambulância, de bombeiros, buzina dos carros, uma verdadeira tragédia. E eu fiquei pensando comigo depois que cresci, porque mistérios da vida, eu não fui à tarde no circo. Meus colegas, todos morreram. Na escola onde eu estudava, a carteira dupla, o meu colega do lado, Ernesto, meu querido amigo, com quem trocávamos as farras, as brincadeiras, e estudávamos juntos, 13 anos. Até um ano antes, ele fora filho único de um casal que o amava. A mãe não pudera ter depois dele outros filhos com problema de saúde. Fizeram tratamento durante 12 anos e conseguiram dar-lhe um casal de gêmeos como irmãos. Ernesto estava eufórico com a chegada dos irmãos, que eram quase sobrinhos dele. Ele cuidava dos irmãos com ternura. Eram as mascotes da casa, com 1 ano de idade agora, as crianças. E porque durante aquele ano, para cuidar dos bebês, a mãe não tinha dado muita atenção ao filho maior, combinou com o marido naquele domingo levá-lo ao circo. E o marido compreendeu: eu fico com os pequenos. E ela foi levá-lo. E
nunca mais voltaram. E eu tive que conviver com a ausência da presença de Ernesto, meu amigo, nos dias que sucederam. Eu vestido de branco, com a fita amarela da cruzada, visitando os velórios em nome do grupo da igreja, para chorar os nossos mortos. Alguns amigos eu ainda pude reconhecer no ataúde, outros o ataúde não podia ser aberto, estavam completamente deformados. A dor, a frustração e a pergunta: por que, meu Deus? O que é que esses meninos fizeram? Recordo-me de que um homem que eu conheci devia ter seus 45 anos quando eu o conheci, dono de uma pequena loja que chamávamos Armarinho, vendia miudeza, linhas, agulhas, dedais, fitas, coisas de casa para as senhoras. Ele com a sua esposa, gordanchuda, alegre, e a filha de 12 anos que acompanhava o porte físico da mãe. Alegre, jovial, e ele muito tímido, muito calmo, sempre tranquilo, com uma calvície que se acentuava. E eu sempre ia ali comprar coisas com ele. Naquele domingo, ele ficou em casa, e a esposa levou a filha, única filha, para assistir a última sessão do Gran Circo norte-americano e não voltaram. Aquele homem que era bom teve um tipo de loucura diferente. Ele fechou a casa, lacrou a loja e saiu pelas ruas de minha cidade a convidar as pessoas ao amor, à paz, à fraternidade. As barbas foram crescendo naquele homem que estava sempre barbeado. Os cabelos que restavam foram crescendo. Ele que era magro ficou mais magro, algo debilitado. Carregava sempre um buquê de flores e andava pelas ruas, escrevia nas paredes coisas boas. Lembrava de Jesus. Atravessou para o Rio de Janeiro e fazia a mesma coisa pelas ruas do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro o conheceu como profeta gentileza, cujos versos até hoje estão lavrados na cidade, nas bases dos viadutos. O profeta gentileza, como ele era um homem bom, o sofrimento fez vagar, dizendo coisas boas, até desencarnar. Eu os conheci. 5 anos depois, tive a honra de conhecer o Espiritismo, a doutrina espírita, e ao ler um dos livros notáveis de Chico Xavier, Cartas e Crônicas, cheguei numa das primeiras mensagens: o incêndio do circo. Meu Deus, deixe-me ver se tem alguma coisa a ver com o nosso circo. E era exatamente o irmão X, espírito, descrevendo o incêndio do circo de Niterói. E começava o irmão X a dizer mais ou menos assim: corria o ano 177, Roma estava em festa. Por quê? Porque o imperador reunira no circo máximo um grupo enorme de patrícios, de cidadãos e cidadãs romanos, para que decidissem que tipo de festa fariam para homenagear a um dos grandes militares romanos que ia aposentar-se. Era um dos mais nobres cabos de guerra de Roma, Lúcio Galo, que depois das várias campanhas romanas em que ele lograra a vitória
o imperador queria oferecer uma festa inesquecível, e cada qual passou a dizer o que lhe vinha à mente para a festa. Auroques, confronto de Auroques. Ora, dizia alguém, mas esse homem, do jeito que viajou pelo mundo, já deve ter visto esses animais se batendo uns com os outros. Bailarinas, dançarinas, mas como? O poder que tem esse homem, quantas dançarinas, bailarinas, ele já deve ter visto que se apresentaram para ele exclusivamente. E cada qual ia dizendo uma ideia, outra ideia, e nada servia, nada prestava, até que alguém gritou no meio da turba: cristãos às feras! Jamais aquilo tinha sido feito em Roma. Aplauso geral. A autoridade que representava o imperador naquelas tratativas deu como encerrado o evento com a condição de que aquelas pessoas ali presentes saíssem a caçar literalmente os cristãos que conseguissem, para que no dia aprazado a festa em honra de Lúcio Galo estivesse no seu auge. Então, diz irmão X, durante toda a noite e madrugada, aqueles homens e aquelas mulheres saíram pelos bairros cristãos de Roma, aprisionando homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, trancafiando-os nos subterrâneos do Circo Máximo, para que na tarde de domingo pudessem ser levadas ao holocausto, em homenagem ao cabo de guerra, a Lúcio Galo. No dia X, lá estavam homens empalados, fincados em hastes em torno do circo. Homens e mulheres que tiveram o corpo costurado em peles recém-tiradas de animais, para que quando a pele fosse secando ao sol, fosse comprimindo os corpos, e aquelas pessoas pudessem morrer por asfixia. Outras amarradas a outros postes, untadas de betume, para que em dado momento fossem incineradas e servissem de tochas vivas na grande festa pagã, na sede das 7 colinas. Quando a noite daquele domingo baixou sobre Roma, ainda se podia ouvir no ar os zulos, os gemidos, os lamentos dos que foram triturados pelo desamor no mundo. Eu li aquela lição quando o irmão X dizia que quase 2 milênios depois, aquelas criaturas em grande número se reuniram em Niterói para que no ambiente circense, que não tinha nada a ver com o circo de Roma propriamente, mas era um circo, pudessem devolver à vida o que a vida houvera usurpado. Um dia, um ano depois de ter lido essa mensagem, visitei pela primeira vez a cidade de Uberaba para fazer ali uma palestra, a primeira na cidade, e conhecer o médium Chico Xavier, que era meu desejo. A palestra realizei-a às 19 horas e às 21 horas me encontrava no grupo da prece, aliás, na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, a primeira instituição onde Chico atuou na cidade. Eu queria ouvir, aprender, sentir Chico ali entre as pessoas, embevecido. Eu dizia de mim para comigo: só saio daqui quando o Chico sair, quando ele fechar a porta e me empurrar. E ali fiquei, alguns amigos conversando, a massa foi embora, Chico pediu mais um pouco de café, as suas amigas, irmãs, trouxeram os bules grandes de café, fatia de pão, broche de milho, e
E a madrugada avançou. Eram perguntas tão interessantes que as pessoas faziam, que eu me senti encorajado, o único jovem com 18 anos, ali no meio deles. Eu me senti encorajado e pedi licença ao Chico se eu poderia fazer-lhe uma pergunta. Ele olhou-me. Olá, meu jovem niteroiense. Como é que está fulano? Doutor Beltrano. Amigos nossos de Niterói que eu nem sabia que ele conhecia. E depois de eu lhe responder, lhe fiz a pergunta: Chico, eu li o livro X, assim, assim, do irmão X. A lição sobre o circo. Mas teve uma coisa que eu não entendi, Chico. Por que ele levou tanto tempo para que eles resgatassem? E o doce mineiro me disse: ah, meu filho, muito boa pergunta. É que Deus não dá ponto sem nó. Se a pessoa acabar de cometer o erro e for imediatamente justiçada, ela ainda não teve tempo de amadurecer sobre o erro que cometeu. Ela ainda não avaliou o erro que cometeu, ela se sentirá vítima da injustiça. Ela não sabe por que a estarão condenando exatamente. Ela não avalia que o que fez seja tão grave. Então a divindade permite que elas fiquem resgatando pouquinho, homeopaticamente, até que tenham maturidade de dizer: meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude cometer aquilo? E elas queiram devolver a vida para ter paz. Por isso, o Evangelho nos ensina: se fosse um homem de bem, já teria morrido. Daí nós olharmos o mundo e dizer: meu Deus, como é que fulano que é bom, dona fulana que é muito boa, um santo homem, uma santa mulher, sofrem desse jeito, e tanto miserável aí, tanto boa vida. É que a pessoa boa de hoje foi o miserável de ontem, que Deus deu tempo de ele amadurecer, de escolher o bem para resgatá-lo depois. Não significava que aquelas pessoas do circo estivessem queimando todo o karma negativo ali. Elas foram renascendo, doentes, aleijadas, com problemas sociais, com problemas familiares, foram resgatando em doses pequenas, mas quando caiu-lhes a ficha, como dirá a juventude, quando se deram conta, elas queriam devolver. Até ali, a lei cobrava delas. Agora elas quiseram oferecer-se em nome da consciência em paz. Ali não estavam todos, mas aqueles que ainda não tinham conseguido nesses 2 milênios a harmonia íntima, a paz necessária para o resgate definitivo. Entendi porque é que quase 2 milênios se passaram para que aquelas pessoas retornassem à luz por sua própria vontade. Quando lemos os historiadores, e em particular Brentano, e ele nos fala das cruzadas europeias, nos recorda de que foi o imperador bizantino Comeno, Aleixo Comeno, que se dirigiu um dia ao Papa Urbano II para pedir-lhe proteção para os cristãos do Oriente. Ele desejava que se retirasse o Santo Sepulcro das mãos dos muçulmanos. Por isso pedia ao Papa essa força para que esse expediente fosse desenvolvido. E Urbano II deu-lhe apoio, aprovou-lhe a ideia. E no concílio de Clermont, no ano 1095, o próprio Papa Urbano II fez a defesa da ideia e instigou a alma aturdida de Pedro, o Eremita,
que passou a pregar a necessidade de se fazer uma cruzada para libertar-se dos muçulmanos, o Santo Sepulcro. Pedro Eremita teve a adesão direta das massas simples às quais pregava. Homens, mulheres, crianças, gente do povo, todos quiseram acompanhar o monge nessa marcha sobre Jerusalém. Dizem os historiadores que quando o eremita chegou à região do Danúbio, já estavam 50 mil pessoas a acompanhá-lo. Chegaram em Constantinopla em 1096, diminuídos em número, abatidos moralmente, e foram derrotados pelos seljúcidas. E aqueles que sobraram foram tornados escravos. E aquela expedição que não tinha sentido, ninguém sabia para onde ia, o que ia fazer em Jerusalém, estavam seguindo o monge, sabiam que era longe, que eles iriam para lá. E esse primeiro movimento de Pedro Eremita foi chamado de Cruzada Popular. Não teve êxito, mas estabeleceu a batalha entre os cristãos do Ocidente e o Islã, para nunca mais se apagar. Mas a primeira cruzada, que durou de 1096 a 1099, tinha a sustentação dos mais notáveis senhores feudais da Europa. E graças ao expediente de Godofredo de Bouillon, de Raimundo IV de Saint-Gilles, Godofredo de Bouillon era conhecido como Duque de Lorena, enquanto Raimundo IV era o Conde de Tolosa, acompanhado de todos os duques da Normandia e por um emissário do Papa e bispo de Le Puy, Ademar de Chanteil, invadiram as terras da Ásia Menor. Foram pelo Danúbio, pela Albânia, pela Macedônia, foram pela Sérvia, pela Croácia, pela Bulgária. Outro grupo foi pelo mar. Dominaram a Ásia Menor e entregaram-na ao Império Bizantino. Foram um total de 8 cruzadas, desde 1096 a 1291, cada qual por um motivo, mas o motivo bárbaro era saquear, era ferir. Conta-nos Brentano que um desses exércitos mercenários ficou sabendo através de sua liderança que os mouros haviam engolido algumas joias com medo da expoliação, do saqueamento. E os príncipes não tiveram dó nem piedade. Mandaram que seus homens abrissem os ventres dos mouros vivos e procurassem suas vísceras as possíveis joias que tivessem ingerido, carregando todos eles a bandeira cristã de fundo branco e a grande cruz vermelha. Eram esses que foram consumidos no Joelma, no Andraus,
e em tantas outras circunstâncias de expiações coletivas. Agora, 17 de julho de 2007, o Boeing 320 da TAM, com o voo 3054, sai de Porto Alegre, com destino a São Paulo, capital. E desce em São Paulo, são e salvo, até tocar a pista e não conseguir parar. O avião desembestado avança a pista fora, e a tragédia deixaria estática São Paulo. Em pânico, Brasil. Solidárias várias sociedades do mundo. O Boeing explodiu. E durante quase 5 horas os corpos arderam em sua intimidade, sem que ninguém pudesse chegar. Meu Deus, por que? A grande pergunta. Passados os primeiros impactos, começamos a ter contato com as notícias de quem ia, de quem não foi, de quem não ia e foi. Uma jovem que completara 15 anos, chamava-se Rebeca. Pela primeira vez viajava sozinha com uma amiga para São Paulo, para passar os últimos dias das férias. Seu pai lhe dera de presente a viagem. E quando deixou as duas no aeroporto e ambas entraram na aeronave, a filha ligou do celular para o pai, agradecendo-lhe: "Você é o melhor pai do mundo por essa viagem maravilhosa." Foram as últimas palavras que ele guardou no celular, com a voz de Rebeca, que era torcedora fanática, segundo suas próprias palavras, do Grêmio, que lhe prestou uma homenagem no primeiro jogo logo a seguir. Rebeca se foi, imaginando passar as férias. Já era a hora de despedida. Um jovem contou-lhe o pai. Chegou para fazer o check-in. Fez o check-in e ligou para o pai: "Pai, eu não sei se vou, eu não sei se não vou. Em São Paulo está chovendo. Pai, quer saber uma coisa? Eu vou." Será que ele sabia? Será que ele sentia algo? Desceu do táxi, à porta do aeroporto, um baiano, um negro, pai de santo, tinha que ser baiano e pai de santo, e se dirigiu ao check-in. Mas quando ele se dirigiu ao check-in, seu celular tocou. Era um amigo de Porto Alegre, querendo combinar com ele um negócio. E então ele chegou no check-in, e quando a funcionária lhe perguntou os dados: "Não, eu vim remarcar, eu não vou agora não, eu vou daqui a 2 dias." E não viajou. Mas também vi um homem desesperado fazendo o seu relato. Ele chegou à beira do check-in para ir com a mulher e seu filho de 1 ano e 8 meses para São Paulo. Não havia lugar para todos, mas uma pessoa podia ir. Mas o marido com a mulher com o bebê nunca mandaria ela ir sozinha sem que ele soubesse quando e onde ele iria. Mas ele fez. "Bom, já que você pode viajar com a criança ao colo, você vai, e eu vou procurar outra empresa." E foi por outra empresa. E a mulher e o filho se consumiram. Foram tantos os casos. Mas a coisa mais tremenda, quando li nos jornais e vi as entrevistas na televisão, porque aquele avião, curiosamente, quando todos os avalistas da questão dizem que ele desceu com uma velocidade inusitada, ele estava mais rápido do que de costume, e que a pista estava molhada, e que a pista não tinha groove, então a tendência desse avião em linha reta era atravessar a avenida depois de cumprir a curta pista. Mas não. Quando ele chega no fim da pista,
ele dá uma guinada para a esquerda, com toda aquela velocidade que vinha, e adentra a loja da TAM, a TAM Express. É muita coincidência para ser verdade. Ali estavam pessoas que acabavam de chegar para deixar encomendas. Ali estavam pessoas que acabavam de pegar encomendas para sair. Ali estavam pessoas fechando caixa. Ali estavam pessoas encerrando o dia de trabalho. Eram quase 19 horas. E não tiveram tempo. Mas curiosamente, ao lado da TAM Express, num dos lados, uma oficina mecânica, que só ia fechar às 20 horas. Às 18 horas. O português, dono da loja, sentiu-se mal de um tal jeito que quis ir embora. É muito natural que o patrão diga: eu vou embora, e diga para o gerente: você fecha, ou o funcionário de confiança: depois você fecha. Mas ele não. Eu estou passando mal, vamos embora. E todos foram embora. E ele fechou a loja às 18 horas. Numa via como a Washington Luiz, movimentadíssima, até às 20 horas, quanto lucro ele teria. Mas ele sentiu-se mal de um tal jeito que nem ele ficou, nem deixou que os funcionários ficassem, sem saber explicar por quê. Até que ao chegar em casa, a notícia infausta. Mas do outro lado da TAM Express, no posto de combustível, um jovem chega de táxi, no seu táxi. Ele era chofer de táxi, para cuidar do carro, para abastecê-lo. Quando o avião cai, o posto explode com o avião, incendeia-se. E a jovem noiva, sabendo que ele iria passar no posto, ficou em pânico. 2 dias depois, os bombeiros descobriram que o carro estava de tal forma retorcido e calcinado, não tinha como reconhecê-lo. Mas os bombeiros descobriram que era o carro do seu noivo, porque na parte de trás, o que sobrou do carro, havia papéis tosquiados, queimados, e no meio deles um bilhete, o último que ela tinha escrito para o noivo, chamuscado pelo fogo. Ela não teve mais dúvida que aquele corpo carbonizado tirado pelos profissionais bombeiros tinha sido do seu jovem noivo. Quanta tragédia! Mas por que essas coisas ocorrem? Perguntei ao benfeitor Camilo: como é que isso se dá propriamente? Ele me trouxe a imagem do psicoímã e disse-me que todas as pessoas que vão desencarnar dessa forma sabem-no. Os anjos guardiães avisam-lhes nos seus desdobramentos, como o médico diz ao paciente: olha, nós vamos marcar nossa cirurgia para daqui a tantos dias. Você terá que fazer esse regime, você terá que engordar, ganhar mais quilos ou perder quilos, como qualquer médico faz. E o espírito desprendido do corpo, porque tem consciência das razões daquilo para a sua felicidade, aceita-o. Daí então, na medida em que eles vão sabendo, eles passam a ter uma frequência vibratória diferente. Há pessoas que começam a arrumar os papéis para deixar tudo certinho em casa. Há pessoas que passam a visitar os parentes que há muito tempo não vê, a visitar os amigos, a querer ficar mais com os filhos. Pelo amor de Deus, quando a gente quiser ficar com os filhos, imagina que vai morrer, não. Isso também acontece. Ficam mais próximos dos filhos, viajam com a família, não sabem por quê, mas ficam mais enternecidos, emotivos, sensíveis. Então, eles criam uma aura que emite um tipo de vibração com certa frequência. Todos aqueles que estão envolvidos naquela situação que vai ocorrer vibram igualmente, emitem aquele fluido. Então, na medida que eles vão se ajuntando naquele lugar onde se dará o sinistro, o acidente, eles vão formando uma grande aura com aquele teor vibratório. Todos que têm a ver com aquele problema se aproximam e querem ficar, e se sentem atraídos para mim. O rapaz no aeroporto: eu não sei se vou, eu não sei se não vou. E
Foi. E todos que não têm nada a ver, quando chegam perto daquela vibração, se chocam. Alguma coisa lhes diz: ah, eu não gostei da cor desse ônibus. Ah, esse está muito cheio. Porque a pessoa não sabe o que está sentindo. Alguma coisa lhe diz que ela não vai. Ela está recebendo o choque da antipatia, o seu fluido, com o fluido desenvolvido por aquelas pessoas que ali estão. Daí, uns chegam e outros não chegam. Existem aqueles que passam da hora e perdem a hora e deixam de morrer. Não estou justificando os preguiçosos. Há outros que por uma razão qualquer trocam de lugar. Você deixa eu ir então no seu lugar? O outro vai, então você está com pressa, vai. Era a hora. Porque ninguém morre de véspera. Hoje nem Peru morre de véspera. Antigamente a gente matava o bicho de véspera, enchia de cachaça, ele ficava bambo e se matava. Agora a gente já compra congelado, não morre de véspera mais. Então, Deus não erra, as suas leis não erram. Desse modo, as mortes coletivas, as expiações coletivas, são decorrências dos nossos erros coletivos, familiares ou individuais. É por isto que quando Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, questão 526, um homem tem que morrer, sobe uma escada e a escada parte com ele e ele morre. A escada partiu para que ele morresse? E o Espírito de Verdade responde que não. A escada partiu porque estava podre, porque não suportava o peso daquele homem. Ele pode ter sido induzido a subi-la pelo seu Espírito guia, para que ninguém se tornasse responsável por sua morte. Mas o guia faz isso como um médico que marca a cirurgia. O olhar espiritual não é um olhar nosso. Para os espíritos, essa morte vai libertá-lo, e às vezes para sempre. Nós é que nos apegamos aqui e achamos que tudo começa e se encerra aqui, mas aqui é um en passant. E Allan Kardec, na questão seguinte, 527 de O Livro dos Espíritos, um raio cai sobre uma árvore sob a qual se acha um homem. O raio caiu ali para matá-lo? Não. As árvores são para-raios naturais. A forma das folhas, as pontas das folhas, estabelecem física o que nós chamamos de poder das pontas. Não nos esqueçamos que a gente aplica a pasta com os dedos ligeiramente abertos, formando uma vassoura fluídica com a qual nós pretendemos limpar a aura do outro. A gente não sabe por que abre os dedos ligeiramente, para que os tufos fluídicos que saem graças à mente que emite o poder das pontas possa fazer o seu trabalho. Todo mundo sabe que os fios desencapados em casa aumenta a conta de energia elétrica, porque escapa energia pelas pontas não vedadas dos condutores. Então, as árvores naturalmente são para-raios, tanto atraem quanto liberam eletricidade. Os raios têm uma facilidade enorme de alcançar as árvores e os acumes de montanha. Aquele homem foi induzido a ir para ali. O raio iria cair com ele ou sem ele ali. Mas como ele precisava passar por aquele momento e morrer daquela forma, para que o choque traumático mudasse a sua vibração interior e ele resgatasse o débito cometido, a nossa cristalização moral, dizem os espíritos, é rompida com esses choques traumáticos, a explosão, a queda, o raio, a eletrocutação. Então o raio caiu, que tinha um homem lá. O homem foi para lá porque o raio ia cair.
Daí então, as leis de Deus são perfeitas, mas nós não nos conformamos nunca. Se alguém morre bebezinho, meu Deus, uma vida que nem começou, como é que vai ficar essa mãe, esse pai? Vão ficar muito bem depois do sofrimento moral. A divindade não os abandona, eles vão ser atendidos e consolados, porque a mãe que perdeu o bebê hoje, ou que teve um aborto natural, ela resgata ontem, quando ela não queria ter, e abortava. E a criança que não pode ficar no corpo hoje, é o espírito que ainda não merece o corpo, que foi suicida do passado. Deus não erra. Aquele que botou fora o filho, não merece tê-lo agora. Aquele que pôs fora o corpo, não merece nascer agora. Até que essas dificuldades sejam amainadas, ela passe a merecer, e o filho também. Daí então, como é importante perceber nas leis de Deus essa coerência, essa lógica. Se morre jovem, meu Deus, na flor da idade, com todos os sonhos. Se morre pai ou mãe de família, meu Deus, e agora? Deixa os filhos todos aí, com tanto filho para criar, no alto trabalho, quando estava bem na profissão. Se morre velho, agora que podia curtir a vida, trabalhou a vida inteira, agora tem os netos. Então Deus tinha que me deixar para semente, porque a gente ou é criança, ou é jovem, ou é velho, e não pode morrer nunca. Nós nunca nos conformamos com a morte no Ocidente, graças ao cristianismo ocidental, que pintou a morte com tudo que há de pior. No entanto, esse venerando espiritismo está entre nós, graças aos mortos que vivem, a esses sempre vivos. A certeza que temos hoje de que nossos mortos estão de pé é que faz com que nós, espiritistas, e aqueles que são simpáticos à ideia espírita, vamos a cada dia nos sentindo mais felizes, com essa força, com essa audácia para enfrentar o nosso cotidiano, e não mais perguntar a Deus por quê, meu Deus. Sabemos, na hora do luto, da dor, da angústia, pedirmos a Deus que nos fortifique, para que superemos a crise, o momento. Nós vamos chorar, nós vamos sofrer, mas nos rebelar jamais, porque sabemos que são as leis que se cumprem. Quando tivermos que nos despedir dos nossos entes queridos na laje fria do túmulo, vamos chorar de emoção. A gente chora até quando se despede de um parente na estação rodoviária, no aeroporto. Por que que não vai chorar numa viagem tão delongada como essa, em que não sabemos quando é que nos iremos reencontrar? Então é natural que choremos. Os espíritas, os que creem na imortalidade, não são insensíveis. E nem todo pranto que a gente vê será pranto de revolta, de amargura, mas de saudade. Pelas nossas relações, pelo amor que sentimos, pela falta que sentimos da energia do outro, até que eles retornem para nos dizer: eu estou aqui. Somos aqueles que vivemos na terra e voltamos para vos afirmar que a morte não mata, apenas nos arrebata do corpo. Dessa maneira, os nossos mortos estão de pé, e nós também, logo mais, viveremos. Nós sairemos dos corpos tantas vezes quantas forem necessárias, mas não sairemos da vida jamais, porque em toda parte do universo pulsa a vida, sempre a vida. E é por essa razão que o acidente de São Paulo tinha que ser. Mas foi o groove, foi a pista, foram os controladores,
Disse-nos Jesus: o escândalo é necessário. Ai daquele que o provoque. Que aquelas pessoas tinham que ir naquele dia, não há dúvida. Porque senão a vida da gente estaria nas mãos dos outros. Do groove ou do técnico. Não, Deus não faria isso. Desceram ali tantos naquele dia e continuaram a subir e a descer. Por que só aqueles naquele dia? Então, aqueles que são responsáveis arcarão com os ônus da sua responsabilidade. E o Espírito Camilo afirma sempre: no mundo, meu filho, nós poderemos encontrar injustiças e injustos, mas jamais encontraremos injustiçados. Ai daquele por quem vem o escândalo. Embora o escândalo seja necessário, nós vamos resgatar o que devemos na escada podre, debaixo da árvore, com as tsunamis, no vendaval, no maremoto, no tufão, sem que ninguém seja responsável, a não ser as mãos da natureza. Mas pode ser que no momento de fraqueza, de ignorância, nós tomemos em nossas mãos a justiça e ficamos com as mãos manchadas de sangue. Nesta noite, quando evocamos os 150 anos do Consolador, cabe-nos pensar em todos esses momentos de dores, em todo esse canhão, esse rol de sofrimentos que nos tem tomado individualmente, familiarmente e socialmente. Mas agora não precisamos mais perguntar a Deus por quê. Por que eu nasci aqui? Por que eu nasci nesses tempos? Por que eu estou entre essas pessoas? Eu posso não saber exatamente o que é que eu fiz, mas eu tenho certeza que boa coisa não foi. Daí então, eis a doutrina espírita balizando nossas estradas, para nos fazer felizes, cada dia mais. Chorando sim, mas de cabeça erguida, na certeza de que todas as coisas que nos ocorrem e que não tenham sido motivadas pela nossa negligência, é porque estava na hora. Eu posso correr desbragadamente na estrada e me acidentar, não estava na hora, é suicídio. Mas eu posso estar na velocidade devida e quebrar uma barra de direção e prender uma peça do carro a uma máquina. Estava escrito. Era assim que tinha que ser. Não é o determinismo daquele momento, é o determinismo do nosso livre-arbítrio. Cada vez que agimos de uma forma, estabelecemos como será o resgate, salvo se mudarmos de vida, porque a cada um é dado conforme suas obras. Dessa forma é que nos unimos em nossos corações, nos colocamos genuflexos diante do altar da vida e agradecemos a Deus pela honra de termos na terra a doutrina imortal há 150 anos. Esse espiritismo que a cada dia em doses miúdas nos vai explicando, ensinando, orientando, fortificando, para que assumamos a parte que nos cabe na obra de Deus. E nesse momento, quando o planeta chora as dores morais das criaturas, as dores físicas, as carências, a guerra, a fome, as patologias diversas que ensandecem a tantos indivíduos, nós nos unimos aqui para louvar a Deus, para levar-lhe o nosso coração e dizer-lhe, cheio de felicidade: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis, que brilham nos infinitos, Pai amoroso, Pai bom, Pai de todos
se debatem, que se extemporam nesse mundo de caos, nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nessa estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, seja nas lutas da terra, onde deparamos tanta mágoa, tanta dor, tanto sofrimento. Livra-me, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho. Permite, porém, que ele seja amassado com o trigo do amor nas mãos de carinho dos nossos benfeitores espirituais. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem. Sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante ainda da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos de passados tenebrosos de iniquidade e de dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da revelação imortalista, a igreja da verdade, a igreja da fraternidade, da equidade, possa realizar em nós o altar venerando da mais expressiva caridade, a fim de que dentro dele então se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e doce amor, hoje e para sempre, Senhor, que assim seja. Obrigado, Pai de nossas vidas. Obrigado, Senhor de Nazaré. Muito obrigado, meus irmãos.